Antes de orarmos juntos, quero convidar você a abrir o coração e preparar sua mente para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, estamos tão ocupados, correndo de um lado para o outro, que não paramos para refletir no que realmente sustenta a nossa fé: a oração. A Bíblia nos mostra, em Lucas 18:1, que Jesus contou uma parábola para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Essa instrução, vinda do próprio Filho de Deus, já é suficiente para nos mostrar o quanto a oração deve ocupar um lugar central na vida de todo cristão verdadeiro. Se até Jesus, que vivia em perfeita comunhão com o Pai, mantinha uma vida constante e fervorosa de oração, quanto mais eu e você precisamos nos dedicar a isso. A oração não é um acessório da fé, mas sim um alicerce. Como poderíamos afirmar que seguimos os passos de Cristo se não buscamos viver o mesmo ritmo de intimidade com Deus que ele viveu? Entenda. A oração não acontece de forma automática. Ela é uma batalha diária. O inimigo sabe que um cristão que não ora é um cristão enfraquecido, sem autoridade espiritual. Por isso, ele faz de tudo para nos manter distraídos, ocupados demais ou cansados demais, para dobrar os joelhos diante de Deus. É por isso que precisamos lutar para orar. A vida de oração exige disciplina, exige escolha, exige perseverança. Meu irmão, minha irmã, hoje quero falar especialmente a você que sente sede de algo mais profundo, que já não se contenta com orações superficiais ou repetitivas. Você deseja clamar com poder, interceder com eficácia, sentir a presença viva de Deus em suas palavras. Esse é o começo de uma transformação, e ela só acontece quando convidamos o Espírito Santo para assumir o controle das nossas orações. Se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu comentário aqui embaixo. Quero saber de onde você está orando comigo hoje. Sem o Espírito Santo, a oração se torna apenas repetição de palavras vazias, um exercício religioso sem vida. Mas quando ele está presente, cada oração ganha poder. Cada palavra se torna carregada da presença de Deus. É isso que Paulo nos ensina em Romanos 8, 26 e 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando não sabemos o que falar, mesmo quando só conseguimos chorar ou suspirar diante de Deus, o Espírito traduz essas lágrimas em intercessão perfeita, alinhada com a vontade do Pai. Que presente maravilhoso o Senhor nos deu! Nós não estamos sozinhos na oração. Temos o auxílio divino que transforma nossas palavras frágeis em declarações poderosas. Mas veja, Jesus também nos alertou em Mateus 6:7 para não usarmos vãs repetições, como quem pensa que será ouvido pelo excesso de palavras. Ele nos ensina que oração não é quantidade, mas qualidade. Não é gritar mais alto ou falar mais tempo, é deixar o Espírito Santo guiar cada frase, cada súplica, cada adoração. Por isso, não devemos orar apenas com a boca, mas com o coração aberto. A oração não deve ser uma obrigação fria, mas um encontro vivo com Deus. Quando deixamos o Espírito conduzir, nossas orações deixam de ser terrenas e passam a carregar o perfume do céu. A Bíblia também nos lembra, em Efésios 6:17 e 18, que precisamos estar armados espiritualmente e permanecer em oração. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perceba que Paulo não fala de oração como algo opcional, mas como parte da própria armadura de Deus. Ele sabia que a vida cristã é um campo de batalha. Não se trata de se o dia mal virá, mas quando ele virá. Todos nós enfrentaremos provações, tentações e ataques espirituais. É nesses momentos que se revela o que realmente carregamos dentro de nós. Se não temos vida de oração, corremos o risco de cair facilmente diante das dificuldades. Mas quando estamos fortalecidos em oração, revestidos da palavra e cheios do Espírito Santo, conseguimos permanecer firmes mesmo no meio das tempestades. A oração nos dá raízes profundas, que impedem que sejamos arrancados pela primeira ventania da vida. Lembre-se de Daniel, que mesmo sob ameaça de morte, não deixou de orar ao Senhor. Foi essa fidelidade que fechou a boca dos leões. Pense também em Ana, que em meio à sua dor e esterilidade, clamou até que o Senhor a respondeu, concedendo-lhe Samuel.
ou em Elias, cuja oração fez os céus se fecharem por 3 anos e depois se abrirem novamente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É o que Tiago declara. E nós podemos viver essa realidade hoje. Não podemos tratar a oração como um recurso de emergência, algo a ser usado apenas quando tudo dá errado. O relacionamento com Deus não deve ser como um extintor de incêndio, que só buscamos quando o prédio já está em chamas. A oração é para todos os momentos, quando tudo vai bem, quando nada parece mudar, quando enfrentamos silêncio ou quando vivemos milagres. Jesus disse em João 15:7: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa promessa está diretamente ligada à permanência em Cristo. Estar nele significa cultivar uma comunhão constante, uma vida de intimidade sustentada pela oração. É a oração que mantém nosso coração sensível à voz de Deus, que nos livra do endurecimento causado pelo pecado e que nos ajuda a discernir o que vem dele e o que não vem. Quando nos mantemos em oração, nosso espírito permanece desperto, atento às direções do Senhor, e nossa fé se fortalece, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Talvez você já tenha sentido que suas palavras não passam do teto, que suas orações são pequenas demais ou até sem valor. Mas deixe-me lhe dizer, Deus ouve cada suspiro. Até as lágrimas que escorrem em silêncio diante dele se tornam orações poderosas quando entregues de coração. Por isso, não desista de orar. Se você se sente fraco, continue. Se não encontra palavras, continue. Se tudo o que tem são lágrimas, entregue-as como oração. A oração não é apenas um diálogo com Deus, é também uma arma poderosa contra as forças espirituais da maldade. Quando dobramos os joelhos, estamos travando batalhas invisíveis. Paulo nos orienta a perseverar em oração, justamente porque sabe que há resistência espiritual. O inimigo tentará nos distrair, nos cansar, nos levar a acreditar que nossas orações não fazem diferença. Mas a verdade é que cada clamor sobe ao trono de Deus como incenso precioso. Quando você ora, não está apenas falando, está movimentando o céu. A Bíblia nos mostra que Daniel, mesmo em meio à oposição, orava 3 vezes ao dia. E a resposta de suas orações envolvia batalhas espirituais nos céus, como o anjo lhe revelou em Daniel 10. Isso nos ensina que nem sempre vemos o resultado imediatamente, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. A oração também nos molda. Ela não transforma apenas circunstâncias, mas transforma corações. É no lugar de oração que somos confrontados, curados, fortalecidos e renovados. É ali que deixamos de lado nossa própria vontade para nos alinhar ao querer de Deus. Por isso, lute pela sua vida de oração. Separe tempo, guarde seus momentos com o Senhor como quem protege um tesouro. Não permita que a correria da vida roube o que é mais precioso: estar na presença daquele que pode todas as coisas. Se essa mensagem está edificando sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido pela oração. Muitos desejam ter uma vida de oração transformada, mas não sabem por onde começar. A resposta está em um só ponto: a presença do Espírito Santo. Ele é quem traz vida àquilo que, de outra forma, seria apenas rotina religiosa. Sem ele, a oração é fria, mas com ele, a oração se torna fogo, paixão e intimidade real com o Pai. Quando abrimos espaço para o Espírito Santo agir em nossas orações, algo sobrenatural acontece. Ele nos guia a interceder de forma específica, coloca em nosso coração pessoas, situações e até nações que precisam ser cobertas diante de Deus. O Espírito nos dá palavras que nunca pensaríamos sozinhos, e quando não temos palavras, Ele mesmo intercede com gemidos profundos. É por isso que precisamos aprender a depender dele. Muitas vezes, tentamos orar com nossas próprias forças e ficamos frustrados porque parece que não passamos da superfície. Mas a oração no Espírito nos leva além da nossa limitação. Ela rompe barreiras, alcança o impossível e nos conecta diretamente ao coração do Pai. E isso não significa apenas interceder. Orar no Espírito é também adorar em verdade, agradecer em meio às lutas, confiar quando não entendemos. O Espírito nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus, e isso garante que nossas orações não sejam em vão. Se você deseja uma vida de oração viva e eficaz, precisa pedir diariamente: Espírito Santo, ore comigo.
guia cada palavra, cada pensamento, cada desejo do meu coração. A palavra de Deus nos mostra exemplos de homens e mulheres que experimentaram o poder da oração porque não desistiram de buscar ao Senhor. Pense em Ana, que mesmo em meio à humilhação e dor, não deixou de clamar até que o Senhor transformou sua vergonha em vitória, concedendo-lhe Samuel. Lembre-se de Elias, que orou com fervor e os céus obedeceram, primeiro retendo a chuva e depois liberando-a novamente. Essas histórias nos ensinam que a oração persistente gera resultados extraordinários. Mas há algo ainda mais profundo. A oração não muda apenas o que está ao redor. Ela muda quem nós somos por dentro. Cada vez que nos derramamos diante de Deus, Ele molda nosso coração, alinha nossa mente e fortalece nossa fé. A oração nos afasta do orgulho e nos aproxima da humildade. Nos livra da ansiedade e nos enche de confiança. Nos tira da escuridão da dúvida e nos conduz à luz da esperança. Não espere o momento perfeito para orar. Não espere estar no lugar ideal, com as palavras certas. Ore como você está, onde você estiver. Ore caminhando, ore em silêncio, ore chorando, ore cantando. O mais importante não é a forma, mas a sinceridade do coração. Deus não busca orações ensaiadas, Ele busca corações quebrantados. É quando abrimos nossa alma sem máscaras que o Senhor se move de maneira poderosa. Quando entendemos a importância da oração, passamos a tratá-la como prioridade e não como opção. É ela que nos mantém conectados ao Pai, mesmo em meio às pressões da vida. Orar é respirar espiritualmente. Sem oração, nossa fé começa a enfraquecer. Talvez você já tenha sentido que não consegue resistir às tentações, ou que desanima facilmente diante das dificuldades. Isso acontece porque a oração é a força que nos sustenta nas batalhas. Paulo disse em Gálatas 5,16: Andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne sempre tenta nos puxar para baixo, mas o espírito nos eleva. É na oração que recebemos graça para vencer os desejos da carne e coragem para obedecer a Deus. Além disso, a oração nos dá discernimento espiritual. Muitas vezes, o inimigo prepara armadilhas que parecem oportunidades, mas quando estamos em constante oração, o Espírito Santo abre nossos olhos para perceber o que está escondido. Ele nos alerta antes da queda, nos fortalece antes da luta e nos lembra das promessas no meio da dor. A oração não apenas protege nossa vida, mas também abençoa aqueles que amamos. É intercedendo que levantamos muros de proteção sobre nossa família, clamamos pela salvação dos nossos amigos e pedimos cura para os que sofrem. Orar é semear no invisível, confiando que no tempo certo veremos a colheita. A oração também é um lugar de entrega. Muitas vezes chegamos diante de Deus querendo apenas respostas rápidas ou soluções imediatas, mas a oração verdadeira vai além disso. Ela nos leva a render a nossa vontade e a confiar que o Senhor sabe o que é melhor. Quando oramos, não apenas apresentamos nossas necessidades, mas também nos colocamos diante de Deus dizendo: Seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a essência da oração de Jesus no Getsêmani. Ele, em agonia, pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas concluiu dizendo: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o maior exemplo de submissão em oração. É nesse lugar de rendição que encontramos paz. Mesmo que a situação não mude de imediato, nosso coração muda. O Espírito Santo nos envolve, nos consola e nos dá forças para continuar. A oração nos ensina a descansar em Deus. Descansar não significa passividade, mas confiança ativa. É entregar o controle, parar de lutar sozinho e permitir que o Senhor conduza os caminhos. Quando oramos com fé, reconhecemos que Ele é soberano, que governa sobre todas as coisas e que jamais perde o controle. Por isso, continue orando. Mesmo que o silêncio pareça longo, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, creia. Cada oração é ouvida, cada lágrima é guardada, cada clamor é registrado diante de Deus. Hoje, quero encorajá-lo a não desistir da oração, mesmo quando se sente fraco ou sem palavras. Cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento dirigido a Deus tem valor. O Espírito Santo pega nossas fraquezas e transforma nossas palavras em oração poderosa, alinhada com a vontade do Pai. A oração é também proteção.
É a armadura que nos mantém firmes diante das tempestades, das tentações e das adversidades. É através dela que recebemos sabedoria, discernimento e direção. É na oração que nosso espírito se fortalece, nosso coração se aquece e nossa fé se renova. Não espere apenas por grandes crises para orar. Faça da oração um estilo de vida. Converse com Deus ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar, ao enfrentar desafios. A oração constante cria intimidade e nos aproxima cada vez mais do coração do Pai. E nunca se esqueça: a oração transforma não apenas circunstâncias, mas vidas. Ela nos molda, nos guia e nos sustenta. Como ensinou Jesus, se permanecermos nele e suas palavras permanecem em nós, podemos pedir tudo o que quisermos e receberemos. Se esta oração fortaleceu seu coração hoje, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir a presença de Deus. Vamos juntos espalhar fé, esperança e o poder da oração. Amém.